É bom com vocês. Eu sou o Nicolas, trabalho na sala de redação, sou produtor audiovisual também, e muito veio desse lance, assim, da gente. Tem o Vitor também que tá ali com a gente, galera viu? Victor, que também é produtor, já tem filme aí, você tá em vários lugares. A gente tenta sempre fomentar esse lance da galera. Então, a galera que nem a gente, da nossa faixa de idade, enfim, mesmo que não seja da nossa faixa de idade, mas uma galera próxima a gente, que bote a cara nos trampos e que apareça, já que a gente tem esse espaço da Sala Redenção, né, que é um espaço do cinema, que é o único cinema gratuito da cidade, e tem toda uma trajetória também dentro do cinema de Porto Alegre, né. Daí, então, veio essa ideia do Dia da Cultura, que era uma ideia que a gente já tinha que ter uma programação dentro do Dia da Cultura, e a gente foi falando com as pessoas que estavam dentro do nosso alcance, e uma delas foi o Henrique, que já temos uma de longa data aí, muito, muito antes dos... E tem o Festival de Cannes, que é um festival que está dentro da universidade já há um tempo, e que a gente, tipo, eu, por exemplo, a primeira vez que eu exibi uma coisa foi no Cannes, assim, tipo, coisa que eu fiz, sabe? Foi no Cannes. E, tipo, aqui em Porto Alegre, enfim, é interessante a gente botar o nosso trabalho para fora, né? Tipo, é interessante o laboratório e a gente pesquisar, estudar, que é o que a gente faz na faculdade, né? A gente estuda, a gente experimenta, mas acho que é interessante a gente botar para fora assim o que a gente está afim. Mas muitas vezes a gente não consegue, né? Porque ou a gente não conhece a galera que faz o rolê acontecer, ou a gente, enfim, não se sente seguro, às vezes, de botar o trabalho para fora, enfim, cada um no seu processo, né? Então, essa ideia veio um pouco para a gente desmistificar essa produção audiovisual, né? Mostrar que ela pode ser feita da maneira que a gente quer, assim. Obviamente, se tiver um equipamento muito enredo já estudado, vai ser mais interessante, assim, mas eu acho que toda tentativa, toda a realização, ela tem o seu mérito dentro do contexto que a pessoa quis inserir, né? Mas, basicamente, a gente tá nesse objetivo aí de dar um fomento, assim, para nossa... estar próximo a gente, né? Que se vocês são alunos da universidade, e que é quem a gente pode, né, de certa forma, dialogar. É muito engraçado que o coletivo, né, a organização do coletivo surgiu porque a gente tinha uma série de produções, assim, entre 10 pessoas, isso em 2015, e a gente não tinha nenhum lugar que a gente pudesse exibir elas. O único festival disponível na época era o Audiovisual Sem Destino, que admiro muito, não estou querendo tirar nenhum crédito aqui, mas a gente não encontrava um lugar dentro desse festival e dentro de nenhum lugar, né? Então, a ideia do festival nasceu de uma conversa de Facebook, assim, do chat de Facebook, onde uma dessas pessoas digitou errado o nome do Festival de Cannes. E a gente pensou, bah, tá aí, né? Essa iniciativa para a gente poder mostrar nossos trampos, assim, algo que faça meio que um deboche do Festival de Cannes real, né? E a partir disso construa uma mostra. Então a primeira mostra foi isso, foi tentar trabalhar com esses artistas da universidade que não tinham lugar. E isso foi dentro de uma semana acadêmica, foi a semana acadêmica de 2015. A gente conseguiu o apoio do centro acadêmico, da universidade, com projetores, enfim. Porém, aquilo tomou uma proporção absurda nas próximas edições, assim, que foi muito além da universidade, mas a universidade teve essa importância de berço, assim, funcionar como berço. Porém, foi feito de alunos para alunos, né? Não foi um professor que, eu acho que tua pesquisa é massa, acho que tu devia fazer tal coisa que vai ser legal. Não, foi a gente percebendo que havia uma demanda, né? E servindo aquela demanda. Então, para mim, pelo menos na minha trajetória pessoal como artista, é muito importante o Festival de Cannes, porque ele
ele significou e significa uma vontade de continuar produzindo, porque eu sei que independente do que aconteça, esse lugar vai existir, sabe? Então, naquela época, óbvio que as minhas produções estavam lá, né? Porque eu também precisava desse espaço. Então, de certa forma, a continuidade do festival como coletivo, né, eu sinto que ela fomenta essa necessidade de produção. As pessoas, elas vão seguir produzindo porque elas sabem que o festival vai estar ali em alguma instância ou outra, em algum formato. E então o convite do DDC para participar desse Dia da Cultura, para mim, é uma significação muito, muito grande, assim, dessa conexão que a gente tem com a universidade. Parece que um ciclo se fecha, assim, né? Por parte, um reconhecimento, né? Que quando a gente começou, a gente agia como outsider, a gente tá na universidade, mas a gente é legal, sei lá, a gente tinha essa ideia, porém, não teria sido possível sem a universidade, né? Apesar dos apesares, apesar da falta de apoio, apesar da falta de perspectiva, de equipamentos, enfim. Então, eu vejo esse convite como essa fecha desse ciclo e contar com quantidade de artistas, quantidade de trabalhos, né, para que esse ciclo pudesse se realizar foi muito incrível, assim. As produções inúmeras e diversas e... Vocês arrasaram. Vocês arrasaram de fato, sim. Então, inclusive. Então eu consigo traçar um paralelo bem claro, assim, entre 2015 e 2021. Essa demanda ainda existe e que bom que a gente pode contar com esses espaços, né? Esses espaços novos, assim, institucionais ou não institucionais, e que nessa caminhada tem sido importante. Mas muito foda isso, Henrique, de tu perceber que olha como o Cannes começou, né, a partir, né, de quase um lance, né, essa bolha artística aí, que às vezes é quase impenetrável, e daí, né, só na tua espontaneidade ali de fazer o negócio, tu acabou penetrando numa bolha que tu tava do lado de fora dela, por mais que, de certa forma, estivesse dependendo, né, da universidade, da dependência da universidade. Agora, até eu mesmo, assim, eu sempre, né, tipo, punk, esse rolê, assim, esse todo, né, e por muito também, enfim, não tem muito espaço dentro de lugares formais e poder mudar as coisas dentro desse lugar. E é muito massa isso, né? Porque poder ter um Cannes, assim, dentro da UFRGS, legitimado pela UFRGS, assim, sabe, como programação, é muito foda, porque quantidade de cineclube, de coisa que a gente fez lá, que, na real, só a gente lembra, sabe? Sim. Só falar e fez, assim. Sim. E isso é uma parada que, né, faz parte do marco de uma parada, assim, que eu acho que é bem aqueles motivos que a gente precisa para dar um próximo passo, sabe? Sim. Que às vezes a gente fica tipo, meu, será que o negócio é mesmo? Será que vai acontecer? Mas daí tu vai lá e tem uma legitimidade que é algo maior dizendo, não, na real, é muito, muito irado. Isso que tu faz é muito massa e bora exibir isso, sabe? E, sim. Enfim, a gente tem várias ideias também dentro da Sala Redenção, assim, de expandir essa ideia de, tipo, só apenas uma sala de cinema, assim, e abrir ela para pessoas do rolê, né, como a gente diz popularmente dizendo, assim, galera do rolê, assim, a galera, a gente conseguiu fazer isso algumas vezes no Dia da Cultura e tal, botar um outro tipo de cinema, né, um lance mais artístico, assim. E isso que tu falou, agora outra coisa que tu falou, Henrique, que eu acho que foi muito, tipo assim, dentro da minha vida, né, que eu entrei um ano depois do Cannes começar, eu entrei na URGS, né, em 2016. E eu me lembro que, tipo, só pelo fato do Cannes existir, já nos permitia querer fazer produzir, assim, sabe? Que a gente tinha aquela viagem lá para Brasília, que de tudo a gente filmava, assim. Não sei o que, vamos filmar isso aqui. Mas não sei o que, não, eu filmo na vertical. Não, eu filmo na horizontal. Porque não sei o que. Daí, quando a gente menos percebeu, tipo, dentro dessa nossa pequena, né,
essa bolha, sei lá, o que pode ser chamado disso, a gente já conseguiu fazer uma oficina lá, que a gente nem tinha sido chamado para fazer. A gente deu uma oficina lá em Brasília, que saiu, tipo assim, artistas incríveis, 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 incríveis. Inclusive, eu tenho um vídeo da Mateusa, maravilhosa, que, tipo, na época eu nem sabia quem era, só, tipo, colei do lado dela, porque ela era a pinta mais foda. Desculpa o palavrão. É uma das melhores meus artistas, assim, né? E eu colei ali, daí tudo aconteceu, né? Como a galera já sabe. Enfim, isso só a nossa ideia de tipo, tem um festival ali, tem uma parada que nos legitima, que é o que representa a gente, que tem um nome zoado de um festival da Europa, que é o que a gente Porto Alegre, mais ou menos, é um bagulho meio zoado, baseado em algumas coisas da Europa, e a gente brinca dentro disso, né? Mas, falando dos filmes um pouco, eu achei muito incrível aquela. O primeiro filme que eu vi foi o da Lorena. Eu achei muito massa. Tipo, meio que eu botei no Premiere tudo e eu não vi o que ia vir, sabe? Eu só joguei no Premiere, basta. E daí foi vindo, assim. E, tipo, porque me remeteu muito, assim, às aulas que eu tinha no IA, sabe? De tipo de desenho, de pintura, assim. E eu meio que, no fundo, assim, lá no fundo, eu queria que aparecesse um pouco isso, assim, nessa Dia da Cultura, sabe? Porque, sei lá, para mim, entrar no IA e estudar essas coisas, assim, e aprender a desenhar, aprender a pintar e todas essas coisas, foi muito importante. Então, de certa forma, alguma coisa em mim queria que isso se mostrasse, sabe? Dentro do DDC em algum momento, assim. E eu achei muito massa, assim, o teu primeiro lugar, né? Obrigada. É pra eu seguir ou como é que é? A gente não tem um modelo. Se tu sentir a vontade para seguir, pode seguir. Depois eu venho, não tem. Tá. Bom, assim, eu resolvi juntar nesse meu trabalho um pouco que a gente está vivendo agora, nessa história de tecnologia e que as aulas são online e tal, com realmente o que a gente vê no IA, que é o desenho, né? Que é a pintura, enfim. E em formato de animação, que é uma coisa que eu estava interessada em estudar. Eu não sei muito, eu fui aprendendo agora, assim, na pandemia, no ensino remoto, e foi isso que resultou, né? Eu trouxe até aqui, tipo, eu contei, eu fiz em torno de 17 desenhos, assim, à mão, e daí eu escaneei eles, e daí, tipo, no Premiere, no After Effects, eu fui juntando ali as coisas para fazer a animação, que no fim tem só 5 segundos, mas ela é um loop, né? Então ela é infinita. Bom, já que a gente... eu só vou fazer um parecer antes do que o Nicolas falou, e daí eu já vou puxar o gancho. Mas eu acho que essa história que eu estava comentando de Brasília, do Encontro Nacional de Estudantes de Artes, essa história impacta muito, assim, porque a gente vê a importância que isso teve dentro desses espaços também. Tu comentou da Matheus, eu pensei Então, artistas que passaram pelo Cannes e de certa forma, usaram desse recurso que a gente conseguiu criar quase do nada, assim, sabe? E que hoje a gente possa voltar a isso e apresentar os trabalhos. Eu não sei, eu tive a impressão, assim, agora puxando para os trabalhos, que nem o Nicolas falou, muitas coisas que eu teria de fazer no início da graduação, assim, sabe? Quando eu entrei, então, eu vendo os trabalhos de vocês, eu pensei, isso é o que eu gostaria de fazer quando eu entrei, mas eu não tive um espaço para que aquilo fosse exibido e não tive incentivo e acabou que simplesmente não rolou, sabe? Então, por exemplo, no trabalho da Lorena e da Gabriela, assim, sabe? Esse misto entre desenho, colagem e animação, que desde o momento que eu entrei, eu, tipo, queria acessar esses recursos e fazer acontecer essas coisas, mas não sei, não sentia muito incentivo dentro das cadeiras iniciais e depois ir para o caminho, ir para outro caminho. Então eu sinto que ultimamente dentro do Instituto de Artes, não só, claro que não por influência nossa, assim, mas os professores têm se ligado mais e os alunos também têm trazido esse interesse de intersecção de linguagens que eu acho muito interessante, assim, que tu possa
trabalhar com desenho, trabalhar com pintura, e trabalhar com animação, trabalhar com vídeo, né? E que as duas coisas não estejam separadas, que elas trabalhem interligadas, assim. Então, falando um pouco da primeira sessão, assim, onde a gente tem trabalhos da Lorena, da Gabriela, do Gabriel, que é meu colega do Festival de Cannes também, para quem não sabe. Se ele quiser falar um pouquinho depois, pode ficar à vontade. Do Daniel e da Amanda, eu vejo muito como essa questão de uma vivência e de uma intimidade, né? A gente, eu e o Victor, que também é do DDC, a gente estava conversando ontem, que a gente pensava que a maior parte dos vídeos eram de 2020 e 2021. Porém, não. Tipo, a maior parte dos vídeos é de 2020, porém tem alguns que são de 2017, 2019, 2018, enfim. Porém, eles já apresentam um sintoma dessa intimidade, dessa solidão, dessa... Não sei explicar direito, sabe? Mas me parece um sintoma que só foi tomando forma com a pandemia, mas que já existia. Isso do artista, essa intimidade e procurar nesses recursos audiovisuais um lugar para falar desses lugares. Então, eu penso que a pandemia ela só fortificou assim essa necessidade de explorar esses lugares íntimos, essas vivências, né? Que nem a Lorena falou, esse vídeo dela, do sentimento de ficar scrollando, é um sintoma que se agravou, porém que já existia, sabe? Então, como a gente percebe que o audiovisual e mais especificamente a videoarte, né, ela está sempre respondendo a esses sintomas da sociedade, assim, seja por causa da pandemia, seja por causa da distância que a gente já vinha tendo das pessoas, enfim. E eu acho isso incrível, assim, e acho incrível ver na produção de vocês poder analisar isso e perceber essas coisas, assim. Então, sessão 1 eu consigo ver sobre isso, sobre vivência e intimidade. E na sessão 2 é subjetividade, e eu até anotei outra palavra aqui, subjetividade e corpo, né? Então a gente tem trabalhos tem um trabalho coletivo da Luísa, da Rafaela, da Gabriela e do César, o Corpo sobre Sonho, da Eva, Ainda Estou Sozinho, da Valentina e da Victoria, e Oma, da Lívia Oller. Então, são vídeos que, de novo, o artista, né, com seus recursos, isso é algo que me remete muito a uma imagem anos 70, anos 80, assim, do início do vídeo eletrônico, quando os primeiros artistas a experimentar com vídeo eram artistas da performance, que tinham, de certa forma, acesso a um sistema de vídeos, eu não lembro como se chamava, mas que, enfim, conseguiam trazer do exterior, de certa forma, e os primeiros resquícios de videoarte são essas experimentações sozinhas, né, do artista com a câmera, e essa sessão especificamente me remete muito a isso. E também relacionado com a sessão 1 sobre essa solidão, assim, né, e como se tornou fácil você filmar, né, então a maior parte de nós tem uma câmera, tem um celular, tem algum certo tipo de recurso que seja possível construir alguma produção audiovisual. E isso sempre foi o nosso mote, né? Nosso cerne, de que não nos impeça de produzir e falar sobre nossas subjetividades individuais, sobre nossas vivências, e que isso, inclusive, seja um incentivo para nós podermos achar formas únicas de achar expressão, né? De conseguir. Tu tinha comentado do celular, né? De usar o celular e tal. E aí, ano passado, eu me inscrevi em vários editais com trabalhos diferentes, assim, e eu via que os trabalhos que eram selecionados, assim, na maioria dos editais, eram trabalhos com muita qualidade, sabe? De, tipo, câmera boa e uma galera para editar, para montar, e o som com microfone, aqueles
de youtuber, assim, e é tipo, eu não tenho acesso a isso, sabe? E tipo, eu nem tô tão mal, e já não tenho acesso, sabe? E aí o Festival de Cannes foi tipo, não, lá eles vão aceitar o meu lo-fi, sabe? Eu fui nessa energia, assim. Não, lá eles vão aceitar meu lo-fi. E foi muito massa, foi tipo, eu inscrevi esse trabalho em outros editais também, alguns foi selecionados que não são tão assim, tipo, só coisas de altíssima qualidade técnica, né? E foi o lugar que teve mais visibilidade, assim, muito massa, foi que teve mais retorno, que eu ouvi mais críticas, comentários, sugestões, assim. Então, isso foi muito massa, tem um espaço pro lo-fi, sabe? Porque, tipo, eu não sou das artes visuais, não, eu sou do teatro, mas na academia, pelo menos. Mas é muito gritante essa diferença, assim, no teatro. O lo-fi, ele é bem recebido, porque as pessoas sabem que a gente não tem dinheiro para fazer nada e que, tipo, todo mundo tem que fazer tudo, basicamente. Todo mundo tem que saber fazer tudo. E nas artes visuais, não. Eu tô, tipo... tipo... Outros valores, assim, né? Outros valores, exatamente. E aí, tipo, chegar com o meu lo-fizão, assim, que é, tipo, não é só falta de recurso, tipo, é uma estética e é uma ética, sabe? Tipo, essa animação que eu fiz pra esse vídeo que eu mandei pro Festival de Cannes é tudo feito com software open source, tudo. E, tipo, as pessoas das artes visuais não entendem isso, assim, em geral, ou pelo menos quem tem poder pra dizer quem é que vai ganhar financiamento, sabe? E, tipo, é uma baita barreira, assim, e eu acho muito massa que o Festival de Cannes quebra totalmente isso e dá alcance para várias estéticas dissidentes, assim, muito massa. Eu acho que eu posso, de repente, seguir a partir desse raciocínio. Primeiro dizer que eu adoro teu vídeo, Gabriela. Eu adorei quando eu vi pela primeira vez no Festival de Cannes. E, queria dizer que eu sou muito fã do festival. Eu vi ele nascer em 2015, depois eu participei das edições de 2016 e se tornando os produtores, né, desse eixo São Paulo aqui. E quando surgiu esse evento, eu fiquei pensando, o que eu vou mandar e tal, e daí eu escolhi justamente um trabalho que eu acho que é meio rascunho, e eu acho legal isso de ter esse espaço também para mostrar esses trabalhos que são, como você falou, mais lo-fi ou mais, sei lá, inacabados, pesquisa de processo, que não são esses super acabamentos, essas super construções, essas super ideias, esses super projetos, né? Então é muito legal ter esse espaço para compartilhar um material audiovisual que talvez não seja tão burilado, seja um rascunho, seja um trabalho feito de uma outra forma, com outra perspectiva. E foi legal. Gostei de ter que passar por esse processo de escolher o que colocar e colocar justamente o meu vídeo mais mal acabado. E daí outra coisa que eu acho bacana também é que alguém falou, né, desses espaços virtuais e tal. Eu acho que é uma oportunidade também de aproveitar que parece que teve um nivelamento um pouco maior agora entre o espaço virtual e o espaço físico, né? Porque acho que esses eventos virtuais já existiam em alguma medida, mas eles realmente não eram legitimados. E agora são, né? Porque é só o que há. E isso é muito bacana, acho que dá mais espaço para que coisas desse tipo aconteçam, ao mesmo tempo que também outros problemas surgem a partir daí, né? Que é como levar um público para dentro desses espaços, né? Como fazer com que esse espaço democrático seja de fato acessado, né? Porque não quer dizer que as pessoas de fato vão entrar na internet simplesmente porque está lá. Então são várias questões que eu acho que a gente pode pensar assim a partir dessa edição desse ano, dessas dinâmicas aí que estão se estabelecendo. Isso aí é a nossa grande vantagem, né? É agora que a galera tem essa telinha aqui, ó, o dia inteiro para ficar vendo aí, sabe? É o nosso momento, assim, de, tipo, fazer o que a gente pilha de fazer, porque a galera vai estar vendo e
E é muito massa, né? Eu acho muito legal isso que os dois falaram, né? O Gabriel e Gabriela falaram sobre o lance do processo, né? O processo criativo ali, né? E também sobre o lo-fi, assim, porque o lo-fi ele foi meio que a nossa, também como a internet, ele foi a nossa forma de reivindicar pelas nossas coisas, porque a gente vamos fazer com isso aqui que eu tenho, com a TechPix aqui. E isso se tornar uma estética, um lance legítimo mesmo, né? Eu mesmo, quando eu tive a oportunidade de investir num equipamento aí de vídeo, agora eu comprei uma câmera de fita, porque o ruído era mó legal, sabe? Eu poderia comprar uma câmera digital ali, mas eu comprei uma câmera de fita justamente porque eu acho que se torna mais próximo do que eu enxergo, né? Obviamente, eu também gostaria de ter lá a câmera hoje eu estava no mercado público e vi a mina lá da RBS filmando com um negócio assim no ombro lá. Eu pensei, nossa, ia ser legal ter isso aí, né? Mas eu acho que as duas coisas, elas não estão uma abaixo da outra. Elas são maneiras diferentes de utilizar a nossa arte ali, de, tipo, expressar o que a gente está a fim de falar. Tu, Gabi, que é do teatro, né? Falou um lance muito massa, assim, que eu percebi só quando eu participei de coisas do teatro, né? Porque eu só trabalhava com um artista visual, e daí eu cheguei lá no teatro e a galera fazia tudo, né? A galera fazia, tipo, eu não tenho, tipo, essa é a minha função é todas, tá ligado? E fazem acontecer, às vezes, de umas maneiras muito que eu penso, nossa, isso não vai dar certo, e a galera, não, vai dar certo. E dá certo, então eu acho muito triste. Eu acho que tem uma cultura muito massa, assim, da gente que trabalha com teatro, que é o de se ajudar, assim. Tipo, eu não sei fazer várias coisas, mas não é nada que me prive de pensar coisas, assim, porque eu sei que eu tenho um amigo ali que trampa com iluminação, e eu posso falar com ele e ele vai me dar uma mão. Eu tenho amigos que editam vídeo e eles vão dar uma mão. Rola esse escambo que é de quem sabe que se a gente não se ajudar, o bagulho não vai sair, entendeu? Tipo, ele não vai sair, não tem como. E no teatro a gente não precisa do outro só como plateia, né? A gente precisa dos colegas, assim. Tipo, não existe, né, a nossa cena, a minha cena, existe a cena que nós estamos construindo juntos, assim. E isso é muito massa, assim. Eu me identifiquei muito com o que a Gabriela falou, de tipo, aqui eles vão aceitar o meu lo-fi, assim. Tipo, eu nem sabia, assim, quando eu fiz esse vídeo, o vídeo que eu mandei pra vocês, ele foi produzido, assim, tipo, ele foi pensado, executado e finalizado em menos de 24 horas, assim. Eu não sou artista visual, eu não faço nada, assim. Mas eu sou bem da rua, assim, minha arte começou na rua, e eu faço performance também, e agora eu tava fazendo esse movimento de voltar pra rua, quando rolou a pandemia. Então, arte e tecnologia é uma coisa que, pra mim, eu não misturo, assim, eu não costumo misturar, sabe? Mas quando rolou a pandemia, tipo, ou eu misturo, né? Ou eu vou não fazer nada. E o meu processo foi bem, assim, de escambo também, assim. Eu acordei, eu fiz os áudios numa tacada, eu gravei, e eu mandei para um amigo meu que pira nas edições de vídeo, e ele pilhou de botar uma arte dele em cima, assim. E daí, quando a gente estava com aquilo pronto, eu pensei, tá pronto. Agora eu vou guardar aqui no meu computador e viver a minha vida, assim. Aí, sei lá, eu postei no Instagram, assim, tipo, gente, esse é um processo, até porque ele tinha a ver com uma oficina do Gabi Farias, não sei se vocês conhecem ele, muito massa, sobre sonho e subjetividades na arte, assim, é uma coisa que eu piro muito. E fazia um tempo já que eu queria fazer alguma coisa sobre sonhos, assim, eu acho que é muito material, assim, é um material que tu cria, que é tu que cria, mas tu não tem controle sobre o que é criado, assim. Então tu acorda com todo aquele material, né?
E daí foi um lance meio que de fazer isso, assim. E obrigada pelo espaço, assim, para eu conseguir colocar isso num espaço de diálogo, né? Que é quando as outras pessoas podem ver e criticar e comentar. Que, só fazer um comentário breve, assim, que é algo, de novo, que eu vejo numa produção recente, assim, que acontecesse, sabe? Assim como eu estava falando do trabalho da Lorena e da Gabriela sobre conexões entre desenho, pintura, animação e vídeo, esse trabalho entre as linguagens, esse apoio entre alguém que trabalha com vídeo, que trabalha com corpo, trabalha com performance, sempre algo que eu queria muito ver acontecendo e parece que eu estou vendo acontecendo e isso me deixa muito feliz, assim. Né? Tipo, porque quando eu entrei dentro da universidade, me parecia que tudo estava na sua devida caixa e na sua devida caixa deveria continuar. E eu acho que para nossa, entre muitas aspas, geração, assim, da onde começou o Festival de Cannes foi essa necessidade de não, a gente precisa conversar com as outras áreas de alguma forma, sabe? Então, tanto que, poxa, não sei quem comentou, acho que foi a Eva que comentou, não é artista visual, mas tá ali tua produção visual, sabe? Uma produção visual ótima. Então, o que define, né? O que define, por que a gente tem que definir? E acho que esse espaço também serviu para isso, para que essas linguagens pudessem conversar, assim. Tanto que nas edições que o festival rolou dentro do Instituto de Artes, não tinha público das artes visuais. Era a galera da dança, do teatro, da música, da galera de fora também. Né? Uma galera que nem estudava lá. Eu ia nos Cannes e eu nem estudava, né? Isso foi muito massa, né? Tipo, de ver as pessoas que nunca entrariam dentro desse espaço, assim. Então, ver essa produção me deixa muito feliz como produtor cultural, como participante desse coletivo, assim. Só me dá vontade de continuar produzindo e continuar trabalhando com esses artistas. Pois é, que pensando sobre essa questão de a gente ir ocupando espaços, né, que acho que é um dos... É que não é pretexto e é argumento e é tudo, né? É uma coisa que a gente realmente tem que acreditar, porque é justamente isso de que acho que começa muito aqui, sabe? Acho que a gente frequentemente olha para onde tem fora, assim, e quer fazer as mesmas coisas que as pessoas têm do lado de fora quando a gente já tem o aqui, sabe? E é justamente isso, é o fora, né? E o tratar o nosso espaço como dentro, assim. Acho que tem uma questão muito sobre isso também, que tem a ver com a nossa legitimação como artistas, independente da nossa área, como pessoas que se reúnem, se produzem, pessoas que se consomem, assim. De certa forma, muitas das produções que a gente paga muito pau, assim, hoje, são produções que começaram para ser daquele grupo ali, simplesmente porque tinha uma vontade de fazer. E identifico muito, assim, com o que a Gabriela falou, porque acho que tudo isso tem a ver muito com questões de teatro, assim, e como são as apresentações, que é justamente isso, né? Tu pega teus caquinhos e sai fazendo. E o que é que vai sair dali, né? Qual é a vontade de se fazer dessas pessoas? Acho que tem também essa coisa e volta lá pro início também, que acho que o Henrique estava falando, dessa coisa do... a gente fala muito sobre a nossa intimidade, né? Mas a primeira coisa que a gente pode falar é da gente. E por isso que esses espaços têm que ser abertos para a gente poder falar da gente, para a gente ver outras pessoas falando de si, né? E aí esse seu espaço da discussão. O meu comentário tinha a ver um pouco com isso, assim, era mais... Mas obrigado pela colocação, assim. Arrasou. Eu fico feliz, na verdade, de ouvir vocês e que vocês se sentem dessa maneira. Eu acho que todo o sentido da gente organizar essas mostras, o Festival de Cannes, ele não tem, de certa forma, todo mundo que manda
dentro das nossas políticas de, enfim, de nenhum vídeo que tenha algum tipo de discurso de ódio, de preconceito, ele vai estar dentro, né? Então, apesar disso, a gente ainda faz uma certa curadoria lá dentro, porém, enfim, essa curadoria, ela está funcionando com o pressuposto de que todo mundo que mandou vai entrar. E sentir que isso tem um certo impacto na produção e como os artistas se sentem é muito legal. E pensando nisso, eu só queria fazer um comentário de, tipo, o Nicolas tinha comentado, que, enfim, com a pandemia, teve a Lei Aldir Blanc, teve todo esse ano de 2020, 2021, diversos projetos culturais, financiamentos, enfim, e que, sim, é uma oportunidade, sim, é um momento da gente conseguir se organizar em grupo, escrever, e a gente tem que valorizar isso, apesar de que muitos desses editais, os resultados não sejam tão justos quanto a gente gostaria, né? Muitos agentes culturais de anos e anos, pessoas que não necessariamente precisariam ganhando. Então, de certa forma, continua um sintoma, enfim, no cenário cultural da cidade e do estado. E isso me faz pensar que esse espaço da universidade tem essa tamanha importância, assim, né? Tipo, de ser esse espaço de potência e produção primeiro, assim, ser esse espaço inicial, que independente desses editais cultural vai estar, que esse espaço possa ser esse cerne de produção e experimentação, até como a Victoria falou, que a gente possa começar aqui e exportar para outros lugares, outros contextos, enfim. Mas que, apesar que esse espaço, é interessante que esse espaço continue sendo usado, né, para esse pontapé inicial, assim. E vendo que ele está sendo usado, e com esse convite do Dia da Cultura, e com as produções de vocês, enfim, me deixa muito, muito feliz. Acho que todos nós do coletivo, a gente fica muito com vontade de que a gente possa fazer mais dessas pequenas ações, não só como o Festival de Cannes, mas como a Sala Redenção, como o Centro de Difusão Cultural. E acho que foi muito isso da escolha de trazer artistas que tenham suas vidas impactadas de alguma forma pela universidade, que foi aqui que o festival nasceu, e enfim. Tudo acaba se relacionando com essa universidade, né? Essa coisa toda de compartilhamento de espaço, né, e tudo mais, assim, eu acho que também voltando um pouco para essas coisas que a gente estava falando, né, sobre sentir que precisa sair e tudo mais, queria puxar para o meu lado um pouco, porque, assim, para começar, eu não tenho ligação nenhuma com a URGS, se não ser a Valentina, assim. Eu sou um completo intruso aqui dentro dessa questão do espaço, assim. E aí, pensando nisso e pensando que a minha primeira casa acadêmica é a UERGS, na Unidade de Montenegro, né, Unidade das Artes, é uma galera que tá sempre também produzindo, assim, e, tipo, é um pessoal que curte muito trocar sempre, tanto antes de eu entrar na universidade, quanto agora também, que mesmo eu estando um pouco afastada da unidade, assim, eu sei que é um pessoal que curte muito trocar. E aí queria fazer mais essa provocação mesmo, assim, tipo, porque mesmo sem essa situação pandêmica, onde tudo é mais fácil de trocar quando se pensa em conteúdo digital, assim, de certa forma, Montenegro é logo ali do lado também, né, em relação a Porto Alegre. Então, tipo, é uma galera que se der espaço tão vindo, tão ocupando, tão trocando, assim. E isso acho que de todas as áreas, inclusive, assim, eu começo nas artes visuais, apesar de eu ser uma pessoa do teatro, então, assim, eu já super converso com esses dois cursos, assim, mas a galera da dança e da música também, então, dando espaço, conversando, estão tudo ocupando, assim, então... Agora, com o ensino remoto, as aulas são muito separadas, né, até mesmo dentro do próprio curso é difícil ter esse contato com as pessoas, então o que a gente está fazendo aqui é muito importante, muito potente, né. Sim. Queria agradecer a vocês. O EX é muito demais lá, o campus lá também é bem massa, assim. Eu fui uma vez lá filmar um rolê de dança, e a galera, nossa, a galera é muito pra frente, muito. Uma galeria muito incrível lá embaixo.
Sim, eu estava falando que essa relação entre as linguagens e entre os cursos não existia, mas não existia na URGS, né? Que também, do que eu conheço da galera da URGS, estão sempre integrados, assim, muito massa. Eu acho que Admiro tem uma muito. coisa que é uma dificuldade da URGS mesmo, não em relação, tipo, a universidade em si, não quero fazer uma crítica institucional, porque isso aqui não tá dentro da instituição, né? Mas acho que tem uma coisa que, tipo assim, a galera de dança tá lá no Campus do Vale, a galera de artes tá dentro do IADA, e o DAD é logo do lado, mas é um outro prédio, assim. De certa forma, essa coisa de, tipo, ter um prédio só para todos os desgraçados da arte. Aí todo mundo chega no intervalo, desce ou sobe para a mesma cantina, assim, todo mundo se encontra no mesmo mercado, sabe? Acho que isso é uma coisa que facilita muito pro nosso diálogo, assim. Mas na URGS, no caso do IA, né, a gente divide o prédio com o pessoal da música e eu nunca vi nenhuma interação entre o pessoal das artes visuais e da música. Nunca entendi isso também. E é uma coisa que me irrita profundamente, assim. Principalmente depois que eu entrei no teatro também. Eu faço artes visuais, mas agora me formei com a Vic num curso de teatro por fora. E aí que parece ter um clique, assim, de como faz muito mais sentido buscar essas ligações. Eu venho da dança também, tudo parece que fica muito maior, muito mais potente. O nosso vídeo, inclusive, ele foi um processo do nosso curso. E foi muito legal também ouvir essa questão de como o teatro trata a coisa como processo, como valoriza mais esse processo, né? E há muitas vezes eu ficava muito intimidada no início, assim, por achar que eu tinha que fazer as coisas e fazer elas darem certo e estarem ali prontas. E aí eu entendi que não, tá tudo bem. E até é muito legal pensar no festival por esse lado também, porque o nosso vídeo é um processo, é uma coisa que eu brinquei muito com ele depois, assim, fazendo outras coisas. Usei ele numa cadeira de vídeo, inclusive, que foi maravilhosa. Ele virou nosso trabalho final também no curso e virou uma coisa completamente diferente. Mas ali ele é alguma coisa também e eu acho que tem um valor muito grande. Eu acho que também essa divisão dos prédios na URGS, ela é política também, né? Essa separação também serve um propósito político, assim. De fato, a gente perdendo a força num prédio do outro lado da cidade, um outro do outro lado da esquina, isso serve a algum propósito, serve a alguém, né? E isso é muito triste. E esse estranhamento da galera com a música é muito antigo, assim. Eu acho que, eu não sei, os meus amigos da música, pelo menos, a ocupação foi importante, né? A ocupação do Instituto de Artes 2016 foi importante para a gente criar uma certa ligação com algumas pessoas da música, assim. Mas não tem cadeiras em conjunto, gente. Tipo, uma cadeira em conjunto, imagina a potência que isso teria, sei lá, a cadeira... O objetivo da cadeira é criar algo, sei lá, um grupo com cada uma pessoa de uma área, sabe? Isso já bastaria para quebrar esse gelo, sabe? As pessoas não são, por mais que elas tenham outros valores, sejam de outros jeitos, também estão trabalhando num contexto cultural, são artistas também. Então, é muito louco esse estranhamento, assim, e essa distância, ela é triste, e acho que cabe a gente tentar diminuir ela, assim, agora é quase impossível, né? Mas talvez um dia, daqui, sei lá, 2 anos, quando as coisas voltarem ao normal. A pessoa é do teatro, essa pessoa é das artes visuais, sendo que hoje em dia, tipo, todo mundo aqui, não sei lá, todo mundo se identifica com isso, mas, tipo, é multiartista, sabe? E daí cada vez mais as pessoas são multiartistas e os cursos da graduação é, tipo, cada coisa é uma coisa e é totalmente isolado, assim, até os que estão no mesmo prédio é totalmente isolado. Daí, tipo, nem faz mais sentido as artes não serem integradas. Sim. Não faz mais sentido. É muito defasado esse tipo de currículo, assim. Sim, justamente por ter essa construção de quase uma autoestima artística, né? Que nós fomentamos para nós mesmos, assim. Dizer pro Nicolas, não, tu é capaz. Dizer pra Gabriela, não, tu é capaz. Agora tu é capaz, sabe? Nós somos capazes e, no fim, a importância de nós mesmos dissermos para nós mesmos que a gente é capaz, que é possível. E eu, como representante do Cannes, e nós, como coletivo, também, a gente se bota à disposição para propostas e ideias que vocês tenham. E não necessariamente algo muito, sei lá, muito louco, assim,
uma ideia simples. Essa ideia do Dia da Cultura foi super simples, assim. Foi a base da conversa que o Nicolas me chamou e a gente foi vendo o que era possível. Essa conversa de hoje em dia também foi exatamente a mesma coisa. Eu, essa semana passada, tive que me mudar, tive que, enfim, outras coisas da vida, e a gente foi vendo o que é possível fazer, sabe? Acho que é muito essa a ideia, o que é possível fazer, né, na conversa com as pessoas que a gente reconhece como nossos, assim. Eu acho que é bem isso, né? Tipo, pô, agora a gente tem celular, a gente tem várias coisas aí que dá pra gente desenvolver trampos, né? Não sei se você já viu aquele filme Tangerine, que é um filme muito, muito, muito espetacular, que foi filmado todo com o iPhone 5. Tem um lance assim, depois que eu assisti o filme, depois eu soube. Eu assisti, inclusive, na Sala Redenção esse filme. E é isso, né? Um filme premiado, né? Enfim, tem um enredo incrível, atores, atrizes incríveis, e que foi filmado todo no celular. Isso pra gente é um leque, assim, que hoje em dia todo mundo consegue no celular de uma maneira bem, bem fácil. E, enfim, não só o celular, mas a gente pode, ideias não precisa de, às vezes, de dispositivos, né? Basta ter uma ideia na cabeça e achar amigos que vão ter, talvez, habilidades que tu não tenha e juntar os grupos, né? Teve até, agora tu falou, né? Teve filmes que a galera fez junto, né? A Valentina e a Vitória fizeram junto. Quem mais fez junto? Tem Plenitude também, que são 5 pessoas que fizeram juntos. Bah, top. Né? É sobre isso. Tipo, é exatamente sobre isso. Chegar e ter uma ideia, tipo, e falar, ô meu, tive uma ideia, tem massa aí. O cara, conta aí. E daí ficar, sabe? Tipo, é sobre essas coisas, assim, quanto mais gente envolvida ali, e pensando e fazendo o negócio sair da melhor forma, eu acho que é bem esse o lance que tem que ser mostrado, assim, nessa live, para pessoas, inclusive, que não se sintam capazes de produzir algo, né? E, tipo, o cara, pô, eu só escrevo, né? Pô, o que eu faço com isso? Pô, mas tu conhece um maninho lá que filma, que tira... E o fulano de tal que é trimassa, que se veste mó bem, que pode vestir a galera, sabe? Ficar e pilhar os amigos mesmo, e viajar, porque são essas coisas que fazem acontecer, né? Tipo, eu e o Henrique, a gente se conhece desde que a gente é adolescente. A gente nem pensava que a gente fosse fazer a mesma faculdade, nem pensava que a gente fosse se interessar pela mesma coisa, e essas coisas foram acontecendo porque a gente é pilhado, né? Sim. Eu acho que eu queria comentar um pouco sobre isso de não se sentir capaz, né? Que eu acho que, para mim e para nós como coletivo, sempre teve essa ideia parando no ar de não pertencer às instituições, né? Então, procurar comer pelos cantos. E isso foi possível. A gente fez parcerias, enfim, com espaços alternativos em Porto Alegre, em São Paulo, que é onde a maioria das edições acontece agora, porque a maioria dos membros estão lá. Mas também que esses espaços institucionais, eles têm que ser adentrados para serem respeitados, né? Então, não ter esse medo de enviar, esse medo de realizar, de produzir e de tentar, porque isso é necessário para justamente ressignificar esses espaços. Então, por muito tempo, e isso eu falo da minha perspectiva pessoal, mas acho que cabe aqui, eu reneguei esses espaços, e eu estava comentando justamente dessa necessidade de adentrar esses espaços, né? De poder significar eles, de se apropriar deles, porque eles estão ali e eles estão ali pra gente, né? E eu estava comentando também que, por mais que o contexto sociocultural político não esteja dos melhores, inclusive esteja muito, muito ruim, que isso não nos impeça de procurar essas alternativas, assim. Então, pensando que em 2015 era outra época, isso é mais de meia década atrás, e que hoje em dia a gente mesmo tem que se reinventar, procurando
enfim, soluções online, soluções com parcerias. Já não é possível, muitas vezes, até fora da pandemia, fazer presencialmente, né? Então, esse Dia da Cultura e esses vídeos dentro desse evento sirvam como motivação para que vocês e a gente possa continuar organizando essas coisas, né? Como alunos, como artistas, como pesquisadores, e sentindo dentro da gente que a gente merece estar aqui e que a gente precisa, de fato, estar aqui. Sim, esses espaços têm... Isso, esses espaços, na verdade, têm a necessidade que a gente seja aqui. Sem a gente aqui, eles não seriam nada. Né? A gente, por mais pretensioso que seja dizer, a gente acaba sendo o futuro dessa universidade, desse cenário cultural. Sim, e também da vontade de continuar na universidade, né? Por mais que não sejam... Por exemplo, eu acabei de entrar no mestrado, né? E é o pior momento para se entrar numa pós-graduação no Brasil. Então, muitas vezes eu pensei em desistir, assim. Disse para minha mãe, que sempre ouviu reclamar da mãe: tô tendo que trabalhar, tendo que estudar, não tô sustentando, não, acho que vou largar. E para ela é uma outra perspectiva, ela cresceu em outro contexto, então ela não, acho importante tu ficar esse espaço, no sentido de que esse espaço tem que estar nesse espaço, entendeu? E a nossa vontade de continuar nele, e de fato, se for possível fazer uma pós-graduação, se for possível sermos professores daqui, sei lá, uns anos, sabe? Porque é um fantasma das belas artes, assim, justamente por essa formação desses professores, que no contexto da URGS, formação nos anos 90, um boom das bolsas, foram para a França, sabe? Então, cada vez mais pessoas jovens entrando, a universidade vai se transformando. Então, em vez de a gente pensar, esse lugar não é para mim, vou largar, não, como eu posso, aos poucos, e com as ferramentas que eu tenho, transformar esse espaço para mim e para nós, sabe? E é difícil. Eu, assim, da minha perspectiva pessoal, às vezes eu penso, não tem jeito, sabe? Mas aí eu olho para vocês, eu olho para esses possíveis espaços e encontros, e eu vejo que sim, é possível. Aos poucos e com quem a gente tem, é possível.